O sol escaldante de Mumbai refletia-se impiedosamente nas fachadas de vidro dos arranha-céus de Bandra Kurla, criando um labirinto de luz e calor que parecia sufocar os menos afortunados. No topo de uma dessas torres, a Arav Singhania contemplava a cidade com um desprezo mal dissimulado, sentindo-se o mestre de um reino construído sobre diamantes e ambição desenfreada. Para ele, o mundo era apenas um tabuleiro de xadrez, onde o dinheiro movia as peças, e os sentimentos eram fraquezas que deviam ser eliminadas em prol do lucro imediato e do poder absoluto. Enquanto a Arav ajustava seu terno de seda italiana, a poucos metros dali, Ananya movia-se como uma sombra silenciosa entre as mesas de mogno e os computadores de última geração. Seus pés descalços, calejados pelo tempo e pela labuta incessante, mal faziam barulho no tapete persa que decorava o escritório principal da empresa. Ela carregava consigo um balde de água morna e um pano desgastado, símbolos de uma vida dedicada à limpeza das manchas que os poderosos deixavam para trás em sua busca incessante por mais glória e reconhecimento social. A Arav não via Ananya como um ser humano, mas como parte da mobília, uma engrenagem necessária, porém invisível, na manutenção de seu império de cristal. Ele estava absorto em documentos que determinariam o futuro da herança de seu avô, Vikram Singhania. O patriarca que fundara a dinastia com sangue e suor, Vikram morrera há poucos dias, deixando um vazio que a Arav tentava preencher com números e estratégias, ignorando o peso espiritual que o velho homem sempre atribuíra aos seus negócios e à sua família, agora fragmentada pela ganância. O testamento de Vikram era um enigma que corroía a paciência do jovem herdeiro, pois estava escrito em um sânscrito arcaico, repleto de metáforas védicas e avisos sobre o karma. A Arav já havia contratado os melhores linguistas de Delhi e acadêmicos de renome internacional, mas nenhum deles conseguira decifrar o verdadeiro significado das instruções finais do patriarca. A frustração de Arav crescia a cada tentativa fracassada, pois sem a compreensão total daquele pergaminho antigo, a posse definitiva dos ativos internacionais da família permanecia bloqueada por uma cláusula de integridade moral. O escritório estava impregnado com o cheiro de incenso caro que a Arav queimava para manter as aparências de tradição, embora ele mesmo não acreditasse em nada além do que pudesse ser contado. Ananya, enquanto limpava a base da estátua de Ganesha na recepção, observava o tumulto dos assessores que entravam e saíam da sala principal com rostos preocupados. Ela sentia a energia pesada que emanava do patrão, uma mistura de arrogância e medo do desconhecido, algo que ela aprendera a identificar em seus muitos anos de observação silenciosa nas sombras da elite. A Arav convocou mais uma reunião de emergência, gritando com seus advogados sobre a incompetência de não conseguirem traduzir o que ele chamava de balbúcios de um velho senil. Ele batia na mesa com força, exigindo que a tecnologia ou o suborno resolvessem o impasse linguístico que o separava de bilhões de rúpias. Seus assessores tremiam diante de sua fúria, pois sabiam que a paciência de um Singhania era curta e que as consequências de um fracasso seriam o fim imediato de suas carreiras bem remuneradas e prestigiosas. Ananya aproximou-se cautelosamente para trocar a água do balde, passando perto da mesa onde o pergaminho amarelado repousava sob a luz fria dos refletores de LED. Seus olhos, que guardavam segredos de uma linhagem de estudiosos de Varanasi que a pobreza a forçara a esconder, percorreram brevemente as linhas elegantes da escrita Devanagari. Ela reconheceu imediatamente os símbolos e a cadência dos versos, sentindo um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que o velho Vikram não estava apenas distribuindo bens, mas testando a alma de seu único e amado neto. A Arav notou a presença da faxineira em um impulso de crueldade alimentado pelo estresse. Decidiu humilhar, lá diante de todos os presentes, como uma forma de aliviar sua própria tensão. Ele olhou para as roupas simples de Ananya e para o pano úmido em suas mãos, soltando uma risada seca e desdenhosa que ecoou pelas paredes de mármore do vasto escritório.
O silêncio caiu sobre a sala enquanto os advogados e secretários observavam, esperando pelo próximo movimento do homem que detinha o poder sobre todos eles naquele momento. Ela perguntou a Ananya, em um tom carregado de sarcasmo, se ela também queria tentar traduzir o documento, já que os grandes gênios da nação haviam falhado de forma tão vergonhosa. A provocação era uma faca afiada, desenhada para reafirmar a hierarquia social e lembrar a todos que o conhecimento e o poder pertenciam apenas àqueles que podiam pagar por eles. Ananya permaneceu imóvel. Sua postura, mantendo uma dignidade que Arav jamais seria capaz de comprar. Independentemente de quantos diamantes ele pudesse extrair das minas que sua família possuía. Os assessores começaram a rir timidamente, acompanhando o humor do chefe para garantir seus bônus no final do mês, transformando a sala em um palco de escárnio público contra a mulher. Arav sentia-se revigorado pela humilhação alheia, acreditando que sua posição no topo da pirâmide era inabalável e que a pobreza de Ananya era uma prova de sua inferioridade intelectual e espiritual. Ele não sabia que o destino estava tecendo uma trama complexa, onde as funções se inverteriam, e a verdade surgiria de onde ele menos esperava encontrar qualquer resquício de sabedoria. O milionário pegou o pergaminho e o estendeu em direção a Ananya com um gesto teatral, desafiando-a a ler as palavras sagradas que guardavam os segredos da família Singhania. Há gerações, ele estava certo de que ela se encolheria de vergonha ou pediria desculpas por sua presença. Mas Ananya olhou diretamente nos olhos dele com uma clareza que o deixou momentaneamente desconfortável. Havia algo naqueles olhos escuros que lembrava a Arav o olhar de seu avô nos últimos momentos de vida. Uma mistura de compaixão e uma tristeza profunda e insondável. A tensão na sala era quase palpável, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Enquanto todos aguardavam a reação da humilde faxineira diante da afronta do patrão, Ananya soltou o pano de limpeza com uma calma que parecia sobrenatural, deixando-o cair suavemente no balde de metal, o que produziu um som metálico que ecoou como um sino de templo. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre sua realidade de servidão e o mundo de privilégios que a Arav protegia com tanto fervor e arrogância desmedida. Arav sentiu um lampejo de dúvida, mas sua necessidade de domínio era maior do que qualquer intuição que pudesse alertá-lo sobre a transformação que estava prestes a ocorrer naquele ambiente estéril. Ele reiterou o desafio, prometendo em voz alta que daria a ela seu salário mensal inteiro se ela pudesse traduzir apenas uma frase daquele texto antigo e misterioso. A promessa era uma piada de mau gosto, uma quantia que mudaria a vida de Ananya para sempre, mas que para ele não passava de um troco sem qualquer valor real. Os advogados trocaram olhares de descrença, achando que o patrão tinha ido longe demais em sua zombaria, mas ninguém ousou interromper o espetáculo de crueldade que se desenrolava diante deles. O pergaminho tremia levemente nas mãos de Arav, não por medo, mas por uma agitação interior que ele não conseguia explicar nem controlar com sua lógica financeira habitual. Ananya estendeu as mãos, palmas para cima, em um gesto de reverência, pronta para aceitar o fardo das palavras que haviam sido silenciadas pela arrogância dos homens que buscavam apenas o ouro. Ela tocou o papel com a ponta dos dedos, sentindo a textura do tempo e a energia de Vikram, que ainda parecia vibrar em cada traço de tinta preta e persistente. O silêncio no escritório era absoluto, interrompido apenas pelo som distante do tráfego caótico de Mumbai, que rugia lá fora, alheio ao drama humano que ocorria no 40º andar. Ananya fechou os olhos por um breve segundo, invocando a memória de seu pai e as lições aprendidas nos Ghats de Varanasi, onde a vida e a morte se encontram continuamente. Quando ela finalmente abriu os olhos, não era mais a faxineira invisível que limpava os banheiros e recolhia o lixo, mas uma guardiã de um conhecimento ancestral que transcendia classes sociais. Ela começou a ler. É sua voz. Outrora, um sussurro tímido. Ressoou com uma autoridade que fez os vidros do escritório vibrarem levemente, como se o próprio prédio reconhecesse a verdade.
As palavras em sânscrito fluíram de seus lábios com uma perfeição rítmica que nenhum dos acadêmicos contratados por Aarav havia conseguido atingir em suas tentativas. Aarav empalideceu ao ouvir a melodia das sílabas, sentindo um frio súbito que parecia congelar o sangue em suas veias, enquanto o significado das palavras começava a penetrar em sua mente fechada. Ele percebeu que Anânia não estava apenas lendo, ela estava interpretando a alma de seu avô, revelando segredos que ele pensava estarem enterrados para sempre no solo sagrado da Índia. A arrogância que o sustentava começou a desmoronar como um castelo de cartas, deixando-o vulnerável e exposto diante de seus subordinados e da mulher que ele acabara de ridicularizar. Cada parágrafo decifrado por Anânia trazia à tona uma verdade dolorosa sobre a origem da fortuna da família e as obrigações morais que haviam sido negligenciadas em nome do progresso desenfreado. Os rostos dos advogados mudaram de diversão para choque puro, enquanto percebiam que a faxineira estava revelando cláusulas que mudariam drasticamente o panorama legal da empresa e da herança. O poder estava mudando de mãos ali mesmo, não através de assinaturas ou selos reais, mas através da pureza da compreensão e da conexão com o passado espiritual do clã. Aarav tentou interromper, mas sua voz falhou, presa na garganta por uma força que ele não conseguia compreender, enquanto Anânia continuava a declamar os versos finais do testamento de Vikram. Ela falou sobre a importância do Dharma, o dever sagrado que cada indivíduo deve cumprir para manter a harmonia do universo, e como a ganância cega os homens para a luz. O milionário sentiu-se pequeno, uma criança perdida em um oceano de consequências que ele próprio havia ajudado a criar com sua indiferença e seu desprezo pelos outros. O capítulo da vida de Aarav, como o mestre absoluto de seu destino, estava chegando ao fim, e ele percebeu que o salário que prometera a Anânia era o menor dos preços. A verdade que ela acabara de libertar do pergaminho teria um custo muito mais elevado, exigindo uma transformação completa de sua existência e de seus valores mais profundos. Anânia terminou a leitura e devolveu o pergaminho ao patrão, sua expressão permanecendo serena enquanto o caos se instalava na mente de todos os presentes naquela sala luxuosa e agora opressiva. A gargalhada de Aarav ecoou pelas paredes de vidro, atraindo os olhares curiosos dos funcionários que passavam pelo corredor externo do escritório. Ele apontava para Anânia com um dedo adornado por um anel de platina, sentindo-se o senhor absoluto daquela situação humilhante e desnecessária. O ar-condicionado soprava uma brisa gelada, mas o clima na sala estava carregado de uma tensão invisível que parecia pulsar a cada batida do relógio de ouro na parede. Ninguém ali esperava que a mulher maltrapilha fosse sequer ousar tocar naquele documento sagrado e enigmático. Anânia, no entanto, não demonstrou a hesitação que Aarav tanto desejava ver para alimentar seu ego inflado e sua arrogância juvenil. Ela segurou o pergaminho com uma delicadeza que beirava a adoração, como se estivesse reencontrando um velho amigo que havia se perdido nas brumas do tempo. Seus dedos, manchados pelo sabão e pelo esforço diário de limpar o chão da elite, deslizavam sobre a caligrafia antiga com uma segurança que deixou os advogados presentes em um estado de perplexidade absoluta e silenciosa. O silêncio que se seguiu foi pesado e quase sufocante. O bilionário cruzou os braços, tentando manter a fachada de superioridade, enquanto os seus subordinados trocavam olhares repletos de incerteza e surpresa contida. Ele repetiu a promessa de entregar seu salário milionário, acreditando piamente que estava apenas prolongando uma piada que terminaria em um pedido de desculpas humilde. No entanto, o olhar de Anânia não buscava o dinheiro, mas sim a essência das palavras que clamavam por justiça e reconhecimento. A luz do sol poente de Mumbai começou a filtrar-se pelas cortinas, iluminando a poeira que dançava entre os dois opostos sociais. Quando ela começou a traduzir a primeira estrofe, sua voz não era mais a de uma serva submissa, mas sim a de uma erudita. Ela explicou que o sânscrito utilizado por Vikram não era apenas linguístico,
mas continha códigos espirituais sobre a lei do retorno e as dívidas invisíveis. Os termos técnicos que os especialistas renomados não conseguiram conectar foram fluindo dos lábios de Anania com uma clareza cristalina e uma profundidade filosófica. Arav sentiu uma pontada de desconforto no peito, uma sensação estranha de que o chão sob seus pés caros estava começando a ceder. Os advogados de terno cinza aproximaram-se da mesa, esquecendo-se por um momento de sua postura profissional para ouvir aquela explicação magistral e inesperada. Eles conferiam seus dicionários eletrônicos e notas prévias, percebendo com horror e fascínio que a faxineira estava corrigindo erros gramaticais que haviam passado despercebidos por semanas. A precisão de Anania era cirúrgica, revelando nuances sobre propriedades e obrigações ancestrais que mudavam completamente a interpretação legal do testamento. A sala, que antes era palco de deboche, transformou-se em um templo de aprendizado forçado sob a tutela daquela mulher silenciosa e sábia. A Arav tentou intervir, alegando que ela poderia estar inventando significados para impressionar e ganhar a aposta audaciosa que ele mesmo propusera tolamente. Mas as palavras dela tinham o peso da verdade absoluta, ecoando ensinamentos que ele ouvira vagamente durante a infância. Nos pés de seu avô, agora falecido, cada sílaba pronunciada por Anania parecia remover uma camada da armadura de indiferença que o jovem milionário usava para se proteger do mundo real. A vulnerabilidade começou a transparecer em seu rosto. Antes tão seguro de suas convicções materialistas e de sua posição social elevada, Anania não se deixou abalar pelas interrupções grosseiras de seu patrão, mantendo o foco nas entrelinhas do documento que falava sobre a honra da família. Ela descreveu como Vikram Singhania temia que sua fortuna se tornasse uma maldição caso não fosse gerida com compaixão e um senso de dever sagrado. O salário de 1 milhão de rúpias, que a Arav mencionara como um prêmio irônico, agora pairava no ar como uma dívida de honra que ele talvez tivesse que pagar. O suor frio começou a brotar na testa do herdeiro, que percebia a gravidade da situação em que se metera. A humilhação que a Arav pretendia impor a Anania estava voltando para ele como um bumerangue afiado, cortando sua dignidade e expondo sua ignorância cultural crassa. Os funcionários que antes riam agora permaneciam de cabeça baixa, temendo a reação do chefe e sentindo uma admiração involuntária pela coragem da faxineira. A cena era quase surreal. Uma mulher com roupas simples ditando o destino de um império bilionário em um escritório que cheirava a couro e sucesso. O poder real não estava mais nos cofres da empresa, mas na voz serena e firme que dominava o ambiente carregado. Ela explicou o conceito de Atiti Devubhava, que trata o convidado como um deus, e como a família Singhania havia falhado nessa premissa básica. Arav sentiu uma vergonha que nunca experimentara antes, uma sensação de vazio que o dinheiro em suas contas bancárias não conseguia preencher ou ocultar. Ele olhou para o pergaminho e depois para as mãos de Anania, percebendo a conexão profunda que ela possuía com a sabedoria que ele tanto desprezava. A ironia da vida se manifestava diante de seus olhos, desconstruindo todas as suas certezas sobre quem realmente merecia respeito. Anania fez uma pausa, olhando para Arav com uma mistura de pena e expectativa, desafiando-o silenciosamente a continuar com sua postura de desdém absoluto. O Trielfu sentiu um nó na garganta, incapaz de proferir as palavras de escárnio que estavam prontas em sua língua apenas alguns minutos atrás. Ele percebeu que a tradução daquela mulher não era apenas um ato acadêmico, mas um espelho que refletia a podridão de seu próprio caráter. O ambiente luxuoso do escritório parecia agora uma prisão dourada, onde a verdade era a única chave possível para a libertação. Os segundos passavam lentamente, marcados pelo som rítmico do relógio, enquanto Arav tentava processar a magnitude do que estava acontecendo diante de seus olhos incrédulos. Ele pensou em sua vida de excessos, nas festas em iates e nos carros de luxo que agora pareciam objetos sem importância e sem alma. Anania continuava a segurar o pergaminho com uma postura ereta,
sua presença preenchendo o espaço de uma maneira que nenhuma decoração cara jamais conseguiu. A tensão entre o mestre e a serva atingiu um ponto de ruptura, onde o silêncio dizia muito mais que 1000 discursos. Aarav finalmente perguntou, com a voz falha e carregada de uma humildade forçada pelas circunstâncias. Como ela sabia de todas aquelas coisas profundas e complexas, Anania apenas sorriu de forma enigmática. Um sorriso que carregava a sabedoria de gerações de estudiosos que valorizavam o conhecimento acima das posses materiais efêmeras. Ela não respondeu imediatamente, deixando que o peso de sua inteligência falasse por si mesma e mostrasse a todos que a educação não tem classe social. A resposta estava escrita em sua pele e em sua alma, aguardando o momento certo para ser revelada. O jovem milionário sentiu que estava perdendo o controle da narrativa que havia construído para sua vida, onde ele era sempre o herói vitorioso e inquestionável. A presença de Anania era um lembrete constante de que a grandeza não se mede pelo saldo bancário, mas pela capacidade de compreender e respeitar a tradição. Ele olhou para seus advogados em busca de algum apoio ou uma saída legal para o constrangimento, mas encontrou apenas rostos atônitos e admirados. O desafio que ele iniciou como uma brincadeira de mau gosto estava se tornando sua maior e mais dolorosa lição. Anania começou a ler a segunda parte do documento, que detalhava a linhagem dos Singania e as dívidas de sangue que ainda precisavam ser pagas aos necessitados. Cada palavra era como uma batida de tambor no coração de Aarav, lembrando-o de que o universo tem uma forma peculiar de cobrar o que lhe é devido. O ar no escritório parecia vibrar com a energia das palavras sagradas, criando uma atmosfera de templo no centro financeiro mais movimentado da Índia. A realidade materialista de Aarav estava sendo desmantelada por uma mulher que ele considerava anteriormente como sendo insignificante. O silêncio que se seguiu à leitura daquela sessão foi interrompido apenas pelo som da respiração pesada de Aarav, que agora estava sentado em sua cadeira de couro. Ele olhava para as próprias mãos, que nunca haviam feito um trabalho braçal, e depois para as de Anania, que carregavam a história de sua luta. A disparidade entre eles nunca foi tão evidente, mas agora era Aarav quem se sentia pobre diante da riqueza intelectual e moral da faxineira. A aposta de um salário mensal parecia agora uma ofensa mesquinha diante da grandiosidade do conhecimento ali compartilhado. Anania fechou o pergaminho com a mesma reverência com que o abrira, colocando-o suavemente sobre a mesa de mogno, impecavelmente limpa por suas próprias mãos. Ela não pediu o dinheiro, nem olhou para os presentes com superioridade. Mantendo a calma de quem sabe que cumpriu seu dever com honra e retidão, o escritório estava mergulhado em uma penumbra suave, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar lá fora, refletindo a dicotomia constante entre a luz e a sombra. A jornada de Aarav para entender sua própria herança estava apenas começando naquela tarde chuvosa. Aarav levantou-se lentamente, seus movimentos pesados, como se carregasse o mundo nos ombros, e caminhou até a janela para observar a multidão lá embaixo nas ruas. Ele percebeu que cada uma daquelas pessoas tinha uma história e um propósito, algo que ele havia ignorado sistematicamente em sua busca por poder e influência. O testamento de seu avô não era apenas um papel, mas um mapa para a redenção de uma linhagem que havia se perdido na ganância. Anania permanecia parada, esperando por uma reação ou pela permissão silenciosa para voltar ao seu trabalho de limpeza diária. Ele virou-se para ela e, pela primeira vez em sua vida adulta, pediu desculpas de forma sincera e sem segundas intenções egoístas diante de sua equipe. O choque foi geral, pois o tigre de Bandra, como era conhecido no mundo dos negócios, nunca admitira um erro ou pedira perdão a ninguém. Anania aceitou o pedido com um aceno de cabeça digno, sem demonstrar triunfo ou ressentimento, agindo como alguém que compreende as fraquezas humanas com compaixão. A semente da mudança fora finalmente plantada no solo fértil de uma alma até então endurecida pelo dinheiro. O bilionário ordenou que todos saíssem da sala, exceto Anania, pois ele precisava entender a verdade completa por trás daquelas traduções que abalaram seu mundo de certezas.
sozinhos no vasto escritório. A barreira entre o patrão e a faxineira começou a desmoronar, dando lugar a uma conversa humana profunda e repleta de significados ocultos. Arav queria saber quem ela era de verdade e por que uma mulher com tal conhecimento estava limpando o chão de sua empresa luxuosa. Ele estava prestes a descobrir que a vida é muito mais complexa do que os gráficos financeiros. Ananya começou a contar sua história, falando de seu pai, o Pundit M. Varanasi, e de como a vida a levara para as ruas de Mumbai. Ela falou sobre a necessidade de sobreviver e de como o sacrifício pessoal é, muitas vezes, o maior ato de amor que um ser humano pode realizar. Arav ouvia cada palavra com uma atenção que nunca dedicara a nenhum fechamento de contrato milionário ou reunião de diretoria. O capítulo da arrogância estava se fechando, enquanto o capítulo da compreensão mútua e da verdade começava a ser escrito com lágrimas e esperança. Ela explicou que a sabedoria não é algo que se ostenta, mas algo que se vive no cotidiano, nas tarefas mais simples e nos momentos de maior provação. Arav sentiu-se como um aluno diante de uma mestre, percebendo que sua fortuna era um peso morto se não fosse usada para o bem maior da sociedade. A lição sobre o Dharma estava penetrando profundamente em seu ser, fazendo-o questionar cada ação e cada decisão tomada até aquele momento fatídico. O silêncio na sala agora era preenchido por uma nova forma de respeito e admiração mútua e muito genuína. O relógio marcou o final do expediente, mas Arav não tinha pressa em sair daquele lugar que agora parecia tão diferente de quando a manhã começara. Ele olhou para o cheque que pretendia assinar para a aposta, percebendo que nenhum valor monetário seria suficiente para pagar pelo despertar que Ananya lhe proporcionara naquela tarde. A faxineira pegou seu balde e seu pano, preparando-se para continuar suas tarefas, pois para ela, o trabalho era uma forma de meditação e serviço ao próximo. O milionário viu nela a verdadeira personificação da riqueza que ele jamais possuiu em sua vida. Enquanto Ananya se retirava, Arav permaneceu sentado em silêncio, refletindo sobre o karma e as consequências de seus atos passados sobre a vida de tantas outras pessoas. Ele sabia que a partir daquele dia, nada seria igual em sua vida ou na gestão de seu império de pedras preciosas e luxo. A promessa de seu salário era apenas o começo de uma dívida muito maior que ele teria que saldar com o destino e com sua própria consciência. A jornada de autodescoberta estava apenas no início, guiada pelas palavras de uma mulher que o mundo ignorara cruelmente. Ananya segurava o pergaminho com uma reverência que transcendia o tempo e o espaço daquele escritório frio e impessoal. O toque do papel amarelado em seus dedos ásperos evocava lembranças de uma vida que ela havia enterrado sob camadas de poeira e silêncio em Mumbai. O cheiro da tinta antiga misturado ao aroma de sândalo transportou sua mente para as margens sagradas do rio Ganga, onde os sinos dos templos ecoavam ao amanhecer. Ali, naquele pedaço de história, ela não era uma simples faxineira invisível, mas a guardiã de um conhecimento milenar esquecido. Sua mente viajou para os Ghats de Varanasi, onde Sepe, um respeitado Pundit, passava horas ensinando-lhe os segredos dos Vedas. Ele costumava dizer que as palavras não eram apenas sons, mas vibrações divinas que mantinham o equilíbrio do universo em constante movimento rítmico. Ananya cresceu cercada por manuscritos em folhas de palmeira, aprendendo a ler o que muitos consideravam um código indecifrável para o homem comum. Naquela época, o futuro parecia uma estrada iluminada pela sabedoria, longe da sombra da servidão que o destino cruel lhe reservara muitos anos depois de sua partida. A vida em Varanasi era simples, porém rica em significado espiritual e conexões humanas profundas que o dinheiro jamais poderia comprar. Ananya passava as tardes recitando mantras e ajudando seu pai a traduzir textos que falavam de dever, sacrifício e a busca pela verdade última. Ela era a luz dos olhos dele, uma jovem promissora cujo intelecto brilhava mais intensamente do que as lâmpadas de óleo durante o festival de Diwali. No entanto, o karma é um tecelão misterioso, e as linhas da vida de Ananya estavam prestes a se embaraçar tragicamente e de forma permanente.
O casamento foi arranjado com um jovem mestre de obras, um homem honesto que prometeu cuidar dela e de seus sonhos acadêmicos. Mas a morte prematura de seu pai, seguida por uma disputa de terras injusta, provocada por parentes gananciosos, despojou-a de tudo o que possuía. O luto foi apenas o começo de uma descida dolorosa para a pobreza, onde a sobrevivência básica exigia o sacrifício de suas aspirações intelectuais mais queridas. Ela guardou seus livros em um baú de madeira, prometendo que um dia a luz da sabedoria voltaria a brilhar intensamente. Anos depois, em Mumbai, a realidade era uma luta constante contra o esquecimento e a indiferença de uma metrópole que nunca dorme. Ananya trabalhava em vários empregos, limpando casas luxuosas e escritórios corporativos para garantir que seu único filho, Rahul, tivesse a educação que lhe foi negada. Ela escondia sua educação como se fosse um segredo vergonhoso, sabendo que no mundo moderno de Arav Singhania, uma faxineira erudita seria vista com desconfiança ou escárnio. O silêncio tornou-se sua armadura contra a dor de ver a beleza do sânscrito ser ignorada por todos. Enquanto olhava para o testamento de Vikram Singhania, Ananya percebeu que as palavras ali escritas eram idênticas às que seu pai costumava citar. O estilo da caligrafia e a escolha dos adjetivos sugeriam uma conexão direta com a linhagem de estudiosos de sua própria família em Varanasi. Uma sensação de choque e reconhecimento percorreu seu corpo, fazendo-a tremer levemente enquanto segurava o documento contra o peito. Era como se o destino estivesse sussurrando que sua presença naquele escritório não era um mero acidente geográfico, mas um encontro planejado pelas estrelas e pelo karma. O silêncio no escritório de Arav parecia pulsar com a energia das memórias que Ananya estava desenterrando naquele momento de epifania dolorosa. Ela se lembrou da última vez que vira seu pai, debilitado pela idade, mas ainda com a voz firme, ao ensinar o conceito de Dharma. Ele dizia que o verdadeiro conhecimento nunca se perde, apenas aguarda o coração certo para ser despertado de seu sono profundo e silencioso. Agora, diante da arrogância do jovem milionário, ela sentia que o dever de honrar seu pai era maior do que seu medo da repressão imediata. As lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos cansados, mas Ananya as conteve com a força de vontade que desenvolvera ao longo de décadas. Cada palavra no pergaminho de Vikram Singhania falava de uma dívida espiritual que o velho patriarca sentia que precisava saldar antes de partir. Ela percebeu que o testamento não era apenas sobre ações, propriedades ou joias preciosas, mas sobre o resgate de uma promessa feita em tempos imemoriais. A profundidade daquelas frases revelava um homem que, apesar da riqueza, entendia a fragilidade humana e a justiça divina implacável do universo. Rahul, seu filho, agora estava estudando medicina, um sonho financiado pelas moedas de suor e pela humilhação silenciosa que Ananya enfrentava diariamente. Ela nunca contou a ele sobre sua linhagem de pandits, temendo que o peso do passado pudesse distraí-lo de sua jornada para o futuro. Mas agora, ao segurar aquele documento, ela sentiu que a verdade era uma corrente que não poderia mais ser mantida submersa nas sombras. A sabedoria que ela possuía era a única coisa que ninguém, nem mesmo um bilionário como Arav, poderia tirar dela ou destruir facilmente. Arav Singhania continuava a observar, sua expressão mudando de desprezo para uma curiosidade genuína e quase infantil, algo que ele raramente demonstrava aos outros. Ele via uma mulher que parecia ter envelhecido e rejuvenescido ao mesmo tempo sob a luz bruxuleante daquela tarde carregada de significados. A dignidade de Ananya era uma barreira intransponível que desarmava suas táticas de negociação e sua postura defensiva habitual. O ambiente do escritório, antes símbolo de sucesso material, agora parecia um lugar sagrado, onde uma cerimônia de iniciação espiritual estava prestes a começar de forma inesperada. Ananya começou a sussurrar os versos para si mesma, sentindo a vibração das sílabas em sua garganta como se fossem um bálsamo para sua alma ferida. O sânscrito clássico de Vikram
Exigia uma compreensão não apenas do vocabulário, mas do contexto emocional de cada oração complexa e poética. Ela fechou os olhos e viu as piras funerárias nas margens do Ganga. O fogo consumindo o que é efêmero e deixando apenas o que é eterno. A verdade estava diante dela. E o preço de revelá-la seria a destruição do mundo de ilusões de seu patrão. Ela se lembrou de como foi difícil vender o último livro de seu pai para comprar remédios para seu marido doente. Muitos anos atrás. Naquele dia, ela sentiu que estava vendendo uma parte de seu coração, mas aprendeu que o conhecimento reside na mente e não no papel. Essa lição a sustentou durante as noites frias de Mumbai e os dias exaustivos de trabalho manual em mansões sem alma. Agora, o papel que segurava tinha o poder de mudar vidas. E ela era a única capaz de empunhar essa arma espiritual com sabedoria e compaixão profunda. Arav deu um passo à frente, o som de seus sapatos de luxo ecoando como um lembrete da realidade física que os cercava naquele momento tenso. Ele perguntou a Anânia se ela realmente conhecia o significado daquelas palavras, ou se estava apenas tentando enganá-lo com um truque de memória. Ela sorriu tristemente, percebendo que ele ainda lutava para aceitar que a sabedoria não é uma mercadoria que se compra em leilões internacionais. Sua resposta viria através da tradução, uma ponte construída com as pedras do sofrimento e a argamassa do amor incondicional pela verdade pura. O pergaminho continha uma passagem específica sobre um erro cometido por Vikram em sua juventude. Um segredo que ele carregou como uma pedra no coração. Ele falava de um amigo de infância, um estudioso que o ajudou a entender o valor das pedras preciosas, mas que foi traído por ele. Anânia sentiu um nó na garganta ao perceber que o nome mencionado nas entrelinhas era o de seu próprio avô, o homem que ensinara seu pai. O círculo do destino estava se fechando de uma maneira que nem mesmo em seus sonhos ela poderia imaginar. A injustiça que levou sua família à miséria não foi apenas obra do tempo, mas de uma traição deliberada que fundamentou a fortuna inicial do Singhania. O choque dessa descoberta quase a fez soltar o pergaminho. Mas sua disciplina e autocontrole prevaleceram sobre a raiva latente que surgia. Ela olhou para Arav, o neto do homem que causara a ruína de sua linhagem, e sentiu uma mistura de piedade e justiça poética. Ele não tinha ideia de que sua herança estava manchada por um pecado antigo que agora clamava por expiação diante de todos os presentes. O ar no escritório tornou-se eletrizante, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar dentro daquelas 4 paredes de vidro e aço inoxidável. Os assessores de Arav pareciam figuras de cera, congeladas em suas posições de descrença enquanto testemunhavam a transformação da realidade social diante de seus olhos. Anânia sabia que revelar a verdade completa poderia ter consequências imprevisíveis para sua segurança e para o seu emprego. Mas o Dharma exigia que ela falasse. A omissão seria um pecado tão grande quanto a traição original, que despojou sua família de sua honra e bens materiais. Ela respirou fundo, absorvendo a força ancestral que fluía através de suas veias, sentindo-se fortalecida pela presença invisível de seus antepassados estudiosos de Varanasi. O testamento de Vikram não era apenas uma lista de ativos, mas um pedido desesperado de perdão endereçado àqueles que ele havia prejudicado sistematicamente. Anânia percebeu que sua vida de sofrimento era a prova viva de que as ações têm consequências que se estendem por gerações. Conforme ensina a lei do karma, a oportunidade de curar essa ferida histórica estava agora em suas mãos calejadas pelo trabalho honesto. Aral, percebendo que Anânia estava mergulhada em pensamentos profundos, sentiu uma impaciência nervosa que tentou esconder com um gesto brusco de suas mãos trêmulas. Ele exigiu que ela continuasse a traduzir o que parecia ser a cláusula principal do documento, aquela que decidia a distribuição das ações da empresa. Ele não sabia que estava prestes a ouvir algo que desafiaria sua identidade e seu direito à riqueza que ele tanto ostentava. A voz de Anânia, firme e melódica, começou a ditar as palavras que mudariam o curso da história da família Singhania para sempre. Ela explicou que Vikram deixara instruções claras
de que uma porcentagem significativa da fortuna deveria ser devolvida aos descendentes do homem que ele havia traído em Varanasi. O texto descrevia as características desses descendentes, mencionando marcas de conhecimento e virtude que somente alguém daquela linhagem poderia possuir ou entender completamente. Anânia sentiu um calafrio ao perceber que ela era a destinatária de uma herança que nunca buscou, mas que o destino insistia em colocar em seu caminho. A ironia de ser a faxineira da empresa, que lhe pertencia por direito, era simplesmente avassaladora. Aarav empalideceu, sentindo que o controle absoluto que ele exercia sobre seu mundo estava se esvaindo entre seus dedos como areia fina de uma praia. Ele olhou para o pergaminho e depois para Anânia, tentando encontrar alguma falha em sua tradução ou alguma mentira em seus olhos escuros e profundos. Mas o que ele viu foi uma integridade inabalável que o fez questionar sua própria existência e as bases de sua fortuna materialista e vazia. A verdade, uma vez libertada, não poderia ser aprisionada novamente em cofres de segurança máxima ou por advogados caros e insensíveis. O capítulo das sombras estava terminando, e a luz da verdade começava a iluminar os cantos escuros da alma de Aarav Singhania naquela tarde histórica. Anânia não sentia triunfo, apenas uma aceitação serena do que o karma havia tecido para todos eles ao longo de décadas de silêncio e dor. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil para ambos, pois a verdade exige sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer de bom grado. O destino, no entanto, não pede permissão. Ele simplesmente acontece, transformando faxineiras em herdeiras e milionários em buscadores da verdade eterna. Ó voz de Anânia. Antes um sussurro quase imperceptível nas manhãs de limpeza. Agora, preenchia o escritório com uma cadência que parecia vibrar nas paredes de vidro. Ela começou a declamar os versos do Rig Veda com uma precisão rítmica que nenhum dos tradutores contratados por Aarav conseguiu sequer ensaiar. Cada sílaba carregava o peso de milênios. Uma melodia sagrada que transformava o ambiente estéril da corporação em um espaço de reflexão profunda e inesperada. Aarav observava, paralisado, enquanto a faxineira que ele tanto desprezara revelava uma autoridade espiritual que desafiava sua compreensão lógica do mundo. Aarav sentia como se as camadas de sua armadura de arrogância estivessem sendo removidas, uma a uma, pela clareza das palavras de Anânia. Ele sempre acreditou que a educação e o refinamento eram privilégios exclusivos da sua classe social. Mas ali estava a prova viva de que a sabedoria não se compra em universidades estrangeiras. O suor frio escorria por suas têmporas, enquanto ele percebia que a tradução ia além da simples conversão de línguas. Era uma lição de vida sobre o Dharma. O silêncio dos seus advogados era um testemunho mudo da derrota de suas certezas materialistas e vazias. Anânia explicou que o texto de Vikram não falava apenas de posses, mas da necessidade de purificar a intenção por trás da riqueza acumulada pela família Singhania. Ela descreveu como o conceito de karma estava intrinsecamente ligado à maneira como o avô de Aarav via seus negócios e seus relacionamentos mais íntimos. Cada frase traduzida era um espelho que refletia a face oculta do milionário, revelando a falta de propósito em sua busca incessante por lucro. O escritório luxuoso parecia agora pequeno demais para conter a grandiosidade da verdade que estava sendo libertada pela voz da faxineira. Aarav tentou desviar o olhar, mas os olhos de Anânia, brilhando com o fogo do conhecimento ancestral, o mantinham preso a uma realidade que ele tentara ignorar. Ela falava sobre a interconexão entre todos os seres e como a negligência para com os desfavorecidos gera uma dívida que o tempo jamais apaga. O bilionário começou a recordar-se das vezes em que tratou seus subordinados como meras ferramentas de produção, sem alma ou sentimentos. A cada verso traduzido, uma nova cicatriz de sua consciência era exposta, forçando-o a confrontar a vacuidade de sua própria existência dourada e solitária no topo. Enquanto a luz da tarde minguava, sombras longas estendiam-se pelo chão de mármore. As mesmas sombras que Anânia costumava limpar diariamente, sem nunca reclamar do cansaço.
Agora, ela era a luz que guiava Arav através do labirinto de códigos e metáforas deixados por Vikram como um último desafio à linhagem. A complexidade do sânscrito arcaico tornava-se simples sob a explicação daquela mulher, cuja vida era um exemplo de resiliência e sacrifício silencioso. Os termos técnicos sobre direitos de propriedade misturavam-se com conselhos morais, criando uma tapeçaria legal e espiritual que exigia uma transformação completa do caráter do herdeiro. O impacto das revelações de Anania começou a atrair outros funcionários para a porta entreaberta, todos curiosos para entender o que estava mudando a atmosfera da empresa. A faxineira continuava sua leitura com uma serenidade que contrastava com a agitação interna de Arav, que agora estava sentado, com as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. Ele percebeu que a aposta que fizera, oferecendo seu salário milionário, era uma ofensa à dignidade daquela mulher que possuía o que ele mais desejava: paz interior. A sabedoria dela não buscava recompensa financeira, mas sim o cumprimento do dever sagrado de ensinar a quem está perdido. Anania detalhou uma passagem específica que mencionava a importância da caridade não como um ato de condescendência, mas como um reconhecimento da nossa própria fragilidade. Ela citou textos que mostravam como o acúmulo sem propósito espiritual levava à ruína da mente e ao isolamento do coração. Arav sentiu um aperto no peito, lembrando-se das noites em que a riqueza não conseguia comprar um sono tranquilo ou um sentimento de pertença. As palavras ganhavam vida, dançando no ar carregado de Mumbai, lembrando a todos que a vida é um ciclo de dar e receber sem cessar. A tradução revelou que Vikram havia escondido um segredo sobre a origem real de uma das maiores minas de diamantes da família, algo que poderia mudar tudo. Anania explicou que a terra pertencia originalmente a uma comunidade de artesãos que foram deslocados injustamente durante a expansão colonial dos negócios. Arav ficou chocado ao descobrir que sua herança estava manchada pelo sofrimento de centenas de famílias que perderam tudo para que ele vivesse no luxo. A verdade era um fardo pesado, e a faxineira a entregava com uma precisão que não permitia qualquer negação ou desculpa corporativa. O rosto de Anania estava iluminado pela luz das telas dos computadores, criando um contraste simbólico entre o antigo e o moderno naquele momento de transição. Ela não mostrava sinais de cansaço, apesar da complexidade da tarefa que exigia um esforço intelectual imenso para alguém em sua posição. Arav percebeu que o verdadeiro poder de uma nação reside na cultura que flui nas veias de seu povo, não nos cofres de seus bancos. A humildade da faxineira era sua maior força, permitindo-lhe ver o que os olhos gananciosos dos advogados jamais conseguiriam vislumbrar no pergaminho. Os advogados, antes tão seguros de sua retórica jurídica, agora anotavam freneticamente cada palavra que saía da boca de Anania, reconhecendo sua autoridade técnica suprema. Eles perceberam que os tribunais aceitariam aquela interpretação como a vontade genuína do falecido, pois os fundamentos filosóficos eram inquestionáveis e profundamente enraizados na lei hindu. Arav sentia-se um espectador de sua própria ruína financeira. Mas, curiosamente, uma estranha sensação de alívio começava a brotar em sua alma atormentada. A verdade, embora dolorosa como uma lâmina afiada, trazia consigo a promessa de uma purificação necessária para que ele pudesse finalmente recomeçar. Anania fez uma pausa dramática, olhando para a foto de Vikram na parede, como se pedisse permissão para revelar a parte final e mais sensível do documento. Arav assentiu com a cabeça, incapaz de falar, sentindo que o destino o havia colocado naquele escritório exatamente para este momento de verdade. O ar parecia ficar mais leve, à medida que as mentiras acumuladas por décadas eram dissipadas pela voz honesta da faxineira. Ela começou a ler sobre a redenção que Vikram buscava e como essa redenção dependia inteiramente das ações do herdeiro que ficaria em seu lugar de comando. Ela explicou que o testamento exigia que Arav vivesse como um homem comum por um mês em Varanasi para entender o valor do trabalho braçal. Somente após essa prova de humildade ele teria acesso total aos bens,
garantindo que o poder não o corrompesse ainda mais do que já ocorrera. A ironia era cruel. O homem que ria da faxineira agora teria que caminhar nos sapatos de quem limpa o chão para provar sua dignidade. Anania leu essa cláusula com uma compaixão que irritou e, ao mesmo tempo, confortou a Arav, que via sua vida de luxo desmoronar diante de si. A Arav perguntou se ela o acompanharia nessa jornada, mas Anania apenas balançou a cabeça negativamente, indicando que cada um deve carregar sua própria cruz espiritual. Ela cumpriu sua parte no acordo, traduzindo o que era considerado impossível, e agora o peso da decisão recaía exclusivamente sobre os ombros do milionário. Os funcionários assistiam a tudo com o fôlego contido, percebendo que estavam diante de um ponto de virada histórico para a empresa e para a família Singhania. A faxineira recolheu suas coisas, pronta para voltar ao anonimato. Mas a Arav sabia que ela nunca mais seria apenas a moça da limpeza para ele. A revelação sobre a necessidade de peregrinação gerou um burburinho entre os assessores, que começaram a calcular as perdas financeiras de uma ausência tão prolongada do CEO. Aral, porém, não estava ouvindo os cálculos de rentabilidade ou os riscos de mercado que seus consultores gritavam com desespero palpável. Seus olhos estavam fixos no pergaminho, onde as palavras de Anania haviam deixado uma marca indelével de justiça e dever social. Ele percebeu que sua vida inteira fora baseada em uma miragem de sucesso que agora se desvanecia diante da realidade espiritual apresentada. Anania continuou a explicar os princípios de autossuficiência e serviço comunitário que Vikram desejava ver implementados na fundação da família após sua partida definitiva. Ela falava com uma paixão contida, demonstrando um conhecimento profundo das necessidades dos mais pobres que a empresa sempre ignorara em suas campanhas de marketing. O milionário sentiu-se envergonhado por sua ignorância sobre os problemas reais do povo que sustentava seu império através do consumo de seus produtos caros. A tradução era um mapa para uma nova forma de capitalismo, mais humano e consciente das consequências de cada ato de exploração. O ambiente de trabalho, antes focado apenas na eficiência e na competição desenfreada, transformara-se em um fórum de debate sobre ética e responsabilidade corporativa. Anania era a moderadora improvável desse debate, respondendo às dúvidas de Arav com citações de filósofos indianos que pregavam o equilíbrio entre o material e o espiritual. O CEO percebeu que sua educação em Harvard não o preparara para lidar com as questões fundamentais da alma humana que agora o atormentavam. A faxineira representava o elo perdido entre a tradição milenar da Índia e o progresso tecnológico que ele tanto valorizava de forma isolada. Ela descreveu como Vikram arrependia-se de não ter passado mais tempo ensinando esses valores ao neto, optando por deixá-los escritos em uma língua que testasse sua vontade. O desafio não era apenas de tradução literal, mas de tradução emocional e prática das lições contidas nas entrelinhas do documento sagrado. Arav sentiu a presença do avô na sala, como se o velho Vikram estivesse sorrindo ao ver a confusão e a transformação do seu sucessor. A faxineira terminou de ler a seção sobre a gestão dos ativos sociais, deixando um rastro de esperança e incerteza no ar-condicionado da empresa. Arav ofereceu novamente o cheque com seu salário mensal, mas desta vez o fez com uma reverência sincera. Reconhecendo o valor inestimável do serviço prestado por Anania, ela recusou mais uma vez, explicando que o conhecimento não deve ser trocado por dinheiro, mas compartilhado para que a justiça prevaleça sobre a ignorância. Esse ato de desprendimento chocou a Arav mais do que qualquer revelação anterior contida no testamento de seu avô falecido recentemente. Ele começou a entender que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos capazes de abrir mão em prol de um bem maior. A luz da lua agora começava a aparecer no horizonte de Mumbai, refletindo-se nas águas poluídas do mar que cercava a metrópole vibrante e caótica. No escritório, a atmosfera era de conclusão e início. Um momento de transição que marcaria para sempre a história daquela dinastia de joalheiros e empresários. Anania preparava-se para sair,
Sua missão cumprida, deixando Arav com a tarefa hercúlea de reconstruir sua vida sobre os escombros de seu antigo ego inflado. A transformação estava apenas começando, e o caminho para a redenção seria longo e cheio de desafios para o jovem milionário agora desperto. Os advogados começaram a organizar os papéis, sentindo que haviam presenciado algo divino em um lugar dedicado exclusivamente ao comércio de bens efêmeros e sem vida. Arav pediu que Anania o visitasse antes de sua partida para Varanasi, prometendo que as coisas mudariam na empresa para todos os funcionários de baixo escalão. Ela apenas sorriu, sabendo que as palavras são fáceis de dizer, mas difíceis de viver diariamente no meio das tentações do poder. A faxineira saiu do escritório, fundindo-se com a multidão de trabalhadores que voltavam para casa nos trens lotados da cidade grande. Arav permaneceu sozinho na sala escura, olhando para o pergaminho que agora fazia sentido em sua mente e em seu coração, ainda confuso e ferido. Ele percebeu que o salário que oferecera era uma quantia ridícula diante da lição de vida que recebera de uma pessoa que ele considerava insignificante. O silêncio da noite foi interrompido apenas pelo som distante de um sino de templo, lembrando-o de que o universo está sempre nos vigiando com olhos de justiça. Ele começou a planejar sua viagem, não como um turista de luxo, mas como um buscador da verdade que se perdera no caminho. O silêncio na sala tornou-se elétrico enquanto a voz de Anania ganhava uma profundidade solene ao ler a confissão de Vikram Singhania. O pergaminho revelava uma traição ocorrida décadas atrás nos becos estreitos de Varanasi, envolvendo um jovem estudioso e um mercador ambicioso. Arav sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo que o legado de seu avô não fora construído apenas com trabalho árduo, mas sobre a destruição sistemática da vida e da propriedade intelectual de outro homem. O ar no escritório parecia saturado com fantasmas do passado, exigindo justiça absoluta. Anania continuou a leitura, e cada palavra em sânscrito era como um golpe de martelo na fachada de perfeição da família Singhania. O texto detalhava como Vikram havia roubado manuscritos raros sobre a lapidação de pedras preciosas, que pertenciam ao pai de Anania, o renomado Pundit de Varanasi. Essa traição não apenas gerou a fortuna inicial da empresa, mas também condenou a família da faxineira a uma vida de miséria e anonimato cruel. Arav olhava para as próprias mãos, sentindo o peso invisível de uma riqueza que agora parecia manchada por um crime antigo. A revelação de que a fortuna do Singhania tinha raízes na desonestidade provocou um pânico silencioso nos advogados, que evitavam o olhar de Arav a todo custo. Eles sabiam que, se essa verdade chegasse ao conhecimento público, o império desmoronaria sob o peso de processos legais e do escândalo moral sem precedentes. Anania, no entanto, não demonstrava ódio em sua voz, apenas uma tristeza profunda por ver como o karma havia se manifestado de forma tão irônica e dolorosa. A faxineira era, por direito, moral, a dona da sabedoria que sustentava cada centavo daquela corporação global. Arav levantou-se abruptamente, caminhando em direção à janela para observar o horizonte de Mumbai. Mas a cidade agora parecia um monumento à injustiça humana. Ele percebeu que sua arrogância em relação a Anania era a continuação direta do pecado de seu avô. Uma repetição cíclica de desdém pelos mais humildes. O 1.000.000 de rúpias que ele oferecera como aposta agora soava como um insulto grotesco diante da magnitude da dívida histórica que sua família tinha com ela. A tempestade emocional em seu interior era mais devastadora do que qualquer monção que já atingira a costa da Índia. Anania fechou o pergaminho por um momento, permitindo que a gravidade da situação fosse absorvida por todos os presentes naquela sala luxuosa e agora opressiva. Ela contou como seu pai morrera em desgosto, nunca entendendo por que seu amigo de infância o havia traído tão cruelmente em busca de ouro. A história de sacrifício da faxineira ganhava contornos épicos, revelando uma nobreza de espírito que nenhum título de nobreza ou cargo executivo poderia conferir a Arav. A verdade era uma lâmina afiada
que cortava o véu da ilusão materialista em que ele sempre vivera. O milionário voltou-se para ela, seus olhos vermelhos e sua voz trêmula, perguntando por que ela nunca buscara vingança ou compensação legal ao longo de tantos anos. Ananya respondeu com uma calma transcendental, explicando que a vingança apenas aumentaria o peso do karma negativo e que ela esperava o momento em que a verdade surgiria. Ela acreditava que o universo tem sua própria forma de equilibrar as balanças e que seu papel era apenas manter a integridade de sua linhagem. A Arav sentiu-se pequeno diante daquela gigante moral que limpava seus escritórios sem reclamar. O testamento também continha uma instrução específica de Vikram, pedindo que a empresa fosse reorganizada para incluir os descendentes do Pundit como sócios majoritários ocultos. Era um ato tardio de remorso que ele não tivera coragem de realizar em vida, preferindo deixar o fardo da decisão para seu herdeiro mais jovem. A Arav percebeu que sua vida inteira fora baseada em uma mentira e que seu futuro agora dependia inteiramente da generosidade de Ananya. O império que ele tanto amava estava agora nas mãos da mulher que ele tentara humilhar publicamente horas antes. Os advogados começaram a sussurrar sobre a impossibilidade jurídica de tal cláusula, tentando encontrar brechas que protegessem o patrimônio atual da família Singhania contra essa nova reivindicação. No entanto, a força moral da confissão de Vikram era tão avassaladora que qualquer tentativa de contestação parecia uma profanação da memória do falecido patriarca. A Arav ordenou que eles ficassem quietos, pois finalmente compreendia que a justiça não se tratava de códigos legais, mas de restaurar o equilíbrio do Dharma no mundo. A presença de Ananya era a personificação da justiça divina que ele sempre ridicularizara. Ananya descreveu as noites em que chorava sobre os livros de seu pai, sabendo que as ideias dele estavam sendo usadas para enriquecer alguém que o desprezara. Ela explicou que sua escolha de trabalhar naquela empresa não fora por necessidade absoluta, mas para estar perto do legado roubado de sua própria família. Cada centímetro do chão que ela limpava era um ato de luto, ao mesmo tempo, de vigilância silenciosa sobre o destino do Singhania. A Arav sentiu um aperto no coração ao imaginar a dor que aquela mulher carregara sozinha durante décadas de servidão. A tempestade lá fora finalmente desabou, com trovões que pareciam ecoar a fúria e o sofrimento contidos no testamento de Vikram Singhania durante todo esse tempo. O luxo do escritório parecia agora uma farsa, um cenário de teatro construído sobre o sofrimento e a traição de homens bons e eruditos de Varanasi. A Arav sentou-se novamente, escondendo o rosto nas mãos, incapaz de encarar a verdade que Ananya trouxera à luz com tanta serenidade e firmeza. Ele era o herdeiro de uma sombra, um príncipe de um reino fundado na desonra e na ganância mais abjeta. Ananya aproximou-se dele, com um gesto maternal inesperado. Colocou a mão em seu ombro, oferecendo um consolo que ele certamente não merecia naquele momento de desespero. Ela disse que o karma não é apenas uma punição, mas uma oportunidade de retificação e de crescimento para quem tem a coragem de aceitar seus erros. A Arav sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma sensação de que talvez houvesse um caminho para a redenção além do dinheiro e do prestígio social. A faxineira estava lhe dando a chance de se tornar um homem de verdade. A discussão sobre o futuro da empresa continuou, mas agora em um tom de humildade e cooperação. Com a Arav, ouvindo atentamente cada sugestão que Ananya fazia sobre a fundação, ela propôs que a riqueza fosse usada para criar universidades em Varanasi e hospitais para os trabalhadores da mineração que haviam sido explorados no passado colonial. O plano de Ananya era transformar a maldição da traição em uma bênção de progresso e educação para as gerações futuras da Índia. A Arav percebeu que ela tinha uma visão muito mais clara e estratégica do que qualquer consultor de negócios. Os documentos que antes pareciam apenas números e cláusulas, agora eram vistos como instrumentos de cura social e de reconciliação entre duas famílias unidas tragicamente pela história. A Arav começou a redigir as mudanças necessárias nos estatutos da corporação, sob a orientação sábia de Ananya,
que conhecia cada detalhe da filosofia de seu pai. A sala estava imersa em uma energia de transformação, onde o velho mundo da ganância estava sendo substituído por um novo paradigma de responsabilidade compartilhada e ética. A verdade finalmente encontrara seu caminho através das mãos de uma serva. Enquanto a chuva lavava as ruas de Mumbai, Aarav sentia que sua alma também estava sendo limpa de anos de indiferença e superioridade infundada sobre os outros seres. Ele olhou para Ananya com um respeito profundo, reconhecendo nela a verdadeira mestre que o destino lhe enviara para salvá-lo da própria destruição moral iminente. O salário que ele prometera era apenas o primeiro passo de uma reparação que duraria o resto de sua vida inteira e produtiva. A lição de Vikram fora finalmente compreendida, não pelo intelecto, mas pelo coração partido de seu amado neto. Ananya preparou-se para sair, mas Aarav pediu que ela ficasse na empresa, não como faxineira, mas como a principal consultora ética e espiritual do Conselho de Administração Corporativo. Ela aceitou, com a condição de que continuasse a viver uma vida simples, fiel aos ensinamentos de seu pai e às tradições de Varanasi. O capítulo da humilhação terminara, dando lugar a uma era de sabedoria e justiça que mudaria para sempre o destino da família Singhania e de seus milhares de funcionários. O sol começava a surgir entre as nuvens, iluminando um futuro de esperança e integridade. Ao final daquela tarde intensa, Aarav percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas pedras preciosas que ele vendia, mas na integridade das relações humanas que ele agora valorizava. Ele acompanhou Ananya até o elevador, um gesto de respeito que chocou a todos que ainda permaneciam no prédio da empresa após o expediente. A jornada para Varanasi, mencionada no testamento, agora não era vista como uma punição, mas como um rito de passagem necessário para sua completa transformação interior. O jovem milionário estava pronto para aprender o que significava ser verdadeiramente humano no coração da Índia. Ananya sorriu para ele antes de as portas do elevador se fecharem. Um sorriso que carregava a paz de quem cumpriu seu dharma com perfeição e paciência. Aarav voltou para sua mesa, mas não para os relatórios financeiros, e sim para o pergaminho que continha a sabedoria que salvara sua alma do abismo. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, com muitas resistências internas e externas, mas sentia-se fortalecido pela verdade que finalmente fora revelada. O destino havia jogado seus dados e o resultado era uma lição de amor e justiça eterna. O escritório estava em silêncio novamente, mas era um silêncio sagrado, preenchido pela presença invisível de gerações que agora podiam descansar em paz absoluta e eterna. Aarav apagou as luzes, deixando apenas a estátua de Ganesha iluminada, como um lembrete de que todos os obstáculos podem ser removidos com sabedoria e devoção sincera. Ele saiu do prédio com um passo firme, olhando para as estrelas que brilhavam sobre Mumbai, sentindo-se, pela primeira vez em muitos anos, parte de algo muito maior do que ele mesmo e sua fortuna. A tempestade passara, deixando apenas o frescor. A notícia da transformação na empresa Singhania espalhou-se rapidamente, gerando ondas de choque em todo o mercado financeiro da Índia e no cenário corporativo internacional de luxo. Mas para Aarav, o que importava não era a opinião do mundo, mas a aprovação silenciosa de Ananya e a paz que agora sentia em seu coração. Ele começara a entender que o verdadeiro poder reside na capacidade de servir ao próximo e de honrar a verdade acima de tudo. O legado de seu avô fora finalmente resgatado das sombras da traição e da ganância que o mancharam. No dia seguinte, Aarav iniciou os preparativos para sua viagem a Varanasi, ansioso para conhecer o lugar onde sua família começou e onde a injustiça fora plantada. Ele queria caminhar pelos mesmos ghats onde o pai de Ananya ensinara, buscando absorver a sabedoria que transformara sua faxineira em sua maior mentora e guia espiritual. A jornada de autodescoberta estava apenas começando, mas ele sabia que nunca mais estaria sozinho, pois a verdade era sua companheira constante e inabalável agora.
O destino finalmente completara seu ciclo de justiça e de redenção para todos os envolvidos. Enquanto o avião decolava, Arav olhou para baixo e viu as luzes de Mumbai diminuindo. Mas ele levava consigo a luz que Ananya acendera em sua mente, obscurecida pelo materialismo. Ele percebeu que cada pessoa que encontrasse em seu caminho agora seria vista como uma manifestação do divino, merecedora de respeito e de compaixão profunda. A vida era uma escola, e Ananya fora sua professora mais brilhante, ensinando-lhe que a maior fortuna é aquela que se compartilha com o mundo com amor. O karma fora cumprido e um novo ciclo de luz começava agora. Ao chegar em Varanasi, as cores vibrantes e o cheiro intenso de flores e especiarias despertaram em Arav uma conexão profunda com suas raízes que ele nunca imaginou possuir. Ele caminhou pelas ruas estreitas, sentindo que cada pedra tinha uma história para contar sobre sua família e sobre o povo que seu avô traíra. A presença de Ananya, embora física e geograficamente distante, era sentida em cada ensinamento que ele aplicava ao lidar com os moradores locais de forma respeitosa e humilde. O rio Ganga fluía calmamente, carregando consigo os pecados e as esperanças de milhões de buscadores. Ele sentou-se nas escadarias de um antigo templo, observando o ritual do arte, onde a luz das lâmpadas de óleo dançava sobre as águas sagradas sob o céu noturno estrelado. Arav percebeu que sua jornada de redenção não era apenas para devolver dinheiro, mas para restaurar a honra de uma linhagem de estudiosos que fora injustamente silenciada pelo poder. A paz que ele sentia era um presente precioso que o dinheiro nunca poderia comprar em nenhum mercado internacional de luxo. Ele estava finalmente em casa, no coração espiritual de sua amada nação, pronto para o próximo passo. Arav estava paralisado diante daquela mulher que ele considerara apenas uma parte invisível da engrenagem de seu escritório luxuoso. O cheque de milhões de rúpias, assinado com mãos trêmulas, parecia agora uma piada de mau gosto. Um papel insignificante diante da grandiosidade moral que emanava de Ananya. Ele sentia o peso sufocante de gerações de mentiras desabando sobre seus ombros, enquanto as lágrimas, raras e dolorosas, começavam a traçar sulcos em seu rosto jovem, outrora marcado apenas pela arrogância e pela frieza do poder absoluto e cruel do dinheiro. Ananya olhou para o cheque estendido com uma expressão de profunda tristeza, mas sem qualquer traço de ganância ou desejo material. Para ela, aquele valor representava a dor de sua linhagem, mas não era a cura para as feridas deixadas pela traição de Vikram Singhania décadas atrás. Ela sabia que a verdadeira riqueza não residia no saldo bancário, mas na integridade da alma que a Arav ainda lutava para recuperar em meio ao caos de suas descobertas. Com um movimento suave e decidido, ela afastou a mão do milionário, sinalizando que seu silêncio nunca esteve à venda. A recusa de Ananya atingiu a Arav com mais força do que qualquer auditoria financeira ou perda de mercado que ele já enfrentara em sua carreira meteórica. Ele não conseguia conceber como alguém que vivia na pobreza extrema, limpando chãos alheios para sobreviver, poderia rejeitar uma fortuna que mudaria gerações de sua família instantaneamente. O silêncio no escritório tornou-se um campo de batalha espiritual, onde os valores do mundo moderno colidiam com a sabedoria ancestral da Índia profunda. A Arav sentia-se um mendigo emocional diante da rainha sem coroa, que era a sua própria faxineira. O senhor acredita que o dinheiro pode limpar o que o karma manchou, mas está enganado. Meu filho, sussurrou Ananya, sua voz carregada de uma compaixão que doía mais do que o desprezo. Ela explicou que aceitar aquela quantia agora seria como validar a injustiça que destruiu os sonhos de seu pai em Varanasi, a dignidade. Uma palavra que a Arav usava apenas em relatórios anuais de responsabilidade corporativa. Ganhava ali uma dimensão física e inabalável. Ele percebeu que, apesar de seus bilhões, ele era o homem mais pobre naquela sala, desprovido de honra e de propósito, tomado por um soluço que ele tentara conter em vão. A Arav ajoelhou-se no tapete persa, ignorando a presença de seus assessores atônitos e a imagem de sucesso que construíra.
Ele implorou para que ela aceitasse o dinheiro como uma forma de reparação histórica, uma tentativa desesperada de aliviar o peso insuportável de sua própria consciência despertada. Cada lágrima que caía sobre o chão, que ela mesma havia polido naquela manhã, era um pedido silencioso de perdão a uma linhagem de estudiosos que fora silenciada pela ganância de sua família. O orgulho do Singhania estava morto. Anania sentou-se na cadeira de couro que custava mais do que o salário anual de toda a equipe de limpeza. Mas sua postura não mudou com o luxo. Ela contou a Aarav que o sacrifício de sua vida não foi uma escolha por falta de opção, mas uma decisão consciente de proteger a verdade até que ela estivesse pronta para ser ouvida. Ela explicou que o verdadeiro altruísmo não nasce do excesso, mas da capacidade de abrir mão do que nos foi tirado injustamente para que o ciclo de ódio não continue a girar eternamente sobre os homens. O milionário ouvia cada palavra como se fossem mantras sagrados sendo proferidos em um templo à beira do rio Ganges. Sentindo seu coração expandir-se gradualmente, ele percebeu que sua vida inteira fora uma busca por sombras, enquanto a luz sempre estivera ali, segurando um esfregão e um balde de metal. A ironia da situação era tão profunda que ele começou a rir entre as lágrimas, uma risada de libertação e de aceitação da própria falibilidade humana. Ele viu em Anania, não uma serva, mas a mestre que o destino enviara para salvar sua alma da escuridão. Ao longo da conversa, a luz de Mumbai começou a mudar para um tom púrpura, simbolizando a transição de um estado de ser para outro no escritório. Anania falou sobre seu filho, Rahul, e como ela o ensinara que a honra é o único tesouro que os ladrões não podem roubar e o fogo não pode consumir. Ela disse que o sucesso de seu filho na medicina era fruto de seu trabalho honesto e não de heranças manchadas de sangue ou traição. Aarav sentiu uma pontada de inveja daquela pobreza tão cheia de significado e de amor incondicional. Ele ofereceu financiar todas as pesquisas de Rahul e construir um hospital em nome de seu pai, esperando que essa oferta fosse aceita de imediato. Anania sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de milênios, e aceitou a proposta não como um favor pessoal, mas como uma forma de serviço à humanidade necessitada. Ela explicou que o dinheiro, quando transformado em dharma, ou seja, em dever sagrado, perde sua natureza corruptora e torna-se um instrumento da vontade divina. Aarav sentiu um alívio imenso, percebendo que finalmente encontrara uma maneira de usar sua fortuna para o bem real. A atmosfera na sala mudou de uma tensão insuportável para uma paz melancólica, onde as palavras já não eram necessárias para expressar a profunda conexão que surgira. Os assessores, que assistiam a tudo em silêncio, começaram a retirar-se discretamente, percebendo que o que ocorria ali transcendia qualquer lógica empresarial ou protocolo jurídico. Ficara apenas o jovem herdeiro ferido e a mulher que detinha as chaves de sua redenção espiritual em suas mãos calejadas. O escritório, antes um símbolo de exclusão e poder egoísta, transformara-se agora em um santuário de reconciliação e de justiça divina. Anania levantou-se e, pela primeira vez, permitiu que uma lágrima corresse por seu rosto, selando o pacto de perdão que fora forjado naquela tarde inesquecível. Ela disse a Aarav que o sacrifício de sua família não fora em vão se ele pudesse se tornar o homem que seu avô sempre desejou ver. A jornada de sacrifício dela estava chegando ao fim, e a jornada de altruísmo dele estava apenas começando sob a luz das estrelas que surgiam. Ele sentiu que renascera, não como o CEO de uma corporação, mas como um ser humano consciente e responsável. Aarav prometeu que, a partir daquele dia, a transparência e a justiça seriam os pilares de cada decisão tomada no 40º andar daquela torre imensa. Ele sabia que enfrentaria a resistência dos acionistas e da elite de Mumbai, mas sentia-se fortalecido pela presença silenciosa e firme de sua nova conselheira moral. Ele percebeu que a verdadeira coragem não está em acumular vitórias financeiras, mas em reconhecer as próprias derrotas morais
e ter a humildade de corrigi-las publicamente. Anania acenou com a cabeça, aprovando a resolução que via brilhar nos olhos do jovem, transformado pela dor. Eles caminharam juntos até a saída. Um milionário e uma faxineira lado a lado, quebrando as barreiras invisíveis de casta e classe que dividem a Índia. O segurança na recepção não sabia se deveria saudar o patrão ou a mulher que ele sempre ignorara ao passar pelo saguão principal diariamente. Arav fez questão de abrir a porta para Anania. Um gesto simples que carregava o peso de uma revolução interna e de um novo paradigma de respeito mútuo. O ar da noite em Mumbai parecia mais fresco e limpo, como se a cidade também respirasse com alívio. Enquanto Anania se afastava em direção ao ponto de ônibus, Arav permaneceu parado na calçada, observando a multidão de trabalhadores que mantinham a cidade funcionando. Ele viu em cada rosto uma Anania em potencial, alguém com uma história de luta e uma sabedoria que ele ignorara por tanto tempo em sua bolha. O altruísmo não era mais um conceito abstrato de um livro de filosofia, mas uma prática diária que ele estava ansioso para começar a exercer. A dor da perda da herança ilusória fora substituída pela alegria de encontrar uma herança espiritual verdadeira. Ele voltou para o seu apartamento de cobertura, mas o luxo agora parecia sem alma e excessivo diante da simplicidade poderosa da vida de sua mestre. Ele começou a planejar a doação de metade de seus bens para causas educacionais e de saúde pública, sentindo uma leveza que nunca experimentara antes. O karma não era mais um medo, mas uma bússola que guiava seus passos em direção a uma vida de integridade e de serviço. Ele dormiu um sono profundo, o primeiro em muitos anos, sonhando com as margens sagradas do rio Ganges em sua complexa pátria. No dia seguinte, a notícia da renúncia de Arav a uma parte de sua fortuna pessoal chocou a comunidade empresarial, gerando debates acalorados sobre sua sanidade. No entanto, ele não se importava com as críticas, pois o único julgamento que lhe interessava era o da verdade que Anania trouxera à tona. Ele sentia que cada ato de generosidade era uma forma de pedir desculpas ao pai de Anania e a todos aqueles que foram pisoteados pelo progresso. A semente do altruísmo, plantada com lágrimas, estava começando a germinar no solo fértil de sua nova consciência. Anania voltou ao trabalho no dia seguinte, mas agora todos a olhavam com uma reverência que ela não buscara, mas que lhe era inteiramente devida. A Arav fizera questão de contar a verdade aos diretores, elevando-a à posição de consultora vitalícia da fundação da família Singhania, com plenos poderes. Ela continuava a usar seus ares simples, mas sua voz agora decidia o destino de milhões de rúpias destinados a projetos sociais de grande impacto. O sacrifício de décadas fora finalmente recompensado com a oportunidade de realizar o bem em uma escala que ela jamais imaginara. A relação entre os dois tornou-se um exemplo de como a dor pode ser transformada em cura quando há honestidade e vontade de mudar o rumo. A Arav aprendera que o perdão não é um ato de fraqueza, mas a maior demonstração de força que um ser humano pode oferecer ao seu semelhante. Ele passava horas ouvindo as histórias de Varanasi, aprendendo sobre os clássicos indianos e a importância de manter as raízes vivas em um mundo globalizado. A faxineira ensinara ao bilionário que a alma não tem classe social e que o coração fala uma língua pura. Rahul, o filho de Anania, conheceu a Arav e os dois tornaram-se amigos improváveis, unidos pelo respeito que ambos nutriam pela mulher que os guiara na tempestade. O jovem médico trouxe para a empresa uma nova visão sobre a saúde pública, ajudando a Arav a direcionar os recursos para as áreas mais necessitadas. O legado do Singhania estava sendo reescrito com tinta de esperança e com o suor de um trabalho que agora tinha alma e propósito. A cidade de Mumbai parecia brilhar com uma luz diferente para todos os envolvidos naquela jornada de transformação. O capítulo do sacrifício chegava ao seu clímax emocional quando a Arav decidiu vender sua coleção de joias raras para financiar a reconstrução dos Ghats em Varanasi. Ele percebeu que as pedras preciosas não tinham valor se não servissem para embelezar o mundo e elevar o espírito de quem as observava ou usava.
Anania acompanhou-o na primeira viagem de volta à sua cidade natal, onde juntos prestaram homenagem aos seus antepassados em uma cerimônia emocionante às margens do rio sagrado. O ciclo de traição fora finalmente quebrado, dando lugar a uma era de altruísmo e compaixão. Enquanto observavam as luzes das lâmpadas de óleo flutuarem sobre as águas do Ganges, Aarav sentiu que seu avô finalmente encontrara a paz que buscara no testamento. A dívida fora paga, não com moedas, mas com a transformação de um homem que aprendera o valor do sacrifício alheio e da responsabilidade social. Anania sorriu para o horizonte, sabendo que sua missão fora cumprida com honra e que o futuro estava em boas mãos, agora. A noite em Varanasi era silenciosa, preenchida apenas pelo som das orações e pelo murmúrio suave das águas eternas. O sol nasceu sobre as águas sagradas do rio Ganges, em Varanasi, pintando o céu com tons de açafrão e carmesim que pareciam abençoar a nova jornada de Aarav. Não havia mais o barulho ensurdecedor do trânsito de Mumbai ou o brilho frio dos escritórios de vidro. Apenas o som rítmico dos sinos dos templos e o murmúrio das orações matinais. Ele caminhava descalço sobre as pedras antigas dos Ghats, sentindo a conexão profunda com a terra que seu avô uma vez traíra, mas que agora ele buscava honrar sinceramente. Aarav vestia uma túnica simples de algodão branco, as mesmas roupas que os homens comuns usavam para realizar suas devoções diárias à beira do rio eterno e purificador. Sua plã, outrora cuidada em spas de luxo, agora estava bronzeada pelo sol e marcada pela simplicidade de uma vida dedicada ao serviço e à introspecção espiritual profunda. Ele carregava uma pequena cesta de flores para oferecer ao rio, um gesto que simbolizava a entrega total de seu antigo ego e a aceitação plena de seu novo propósito de vida. O rio Ganga fluía calmamente, como uma testemunha silenciosa das transformações humanas que ocorriam em suas margens há milênios de história e espiritualidade vibrante na Índia. Aarav sentia que cada onda levava embora uma parte de sua culpa, substituindo-a por uma paz que ele nunca imaginou ser possível alcançar através do dinheiro ou do poder. Ele olhava para as piras funerárias à distância, lembrando-se da transitoriedade da vida e da importância de deixar um legado de bondade em vez de apenas uma fortuna materialista vazia. As memórias do escritório luxuoso em Mumbai pareciam agora pertencer a uma vida passada, um sonho distante de um homem que ele mal reconhecia como sendo ele mesmo. O desafio da tradução fora o catalisador de uma revolução interna que derrubara as muralhas de sua arrogância e revelara a beleza da alma humana. Ele percebeu que a verdadeira herança de Vikram Singhania não eram as ações da empresa, mas a lição final de humildade que o velho patriarca escondera tão habilmente naquelas palavras em sânscrito. Anania estava parada no topo das escadarias, observando seu antigo patrão com um olhar de satisfação silenciosa e maternal que aquecia o coração de Aarav naquele momento. Ela voltara para sua casa em Varanasi, retomando sua posição de respeito na comunidade como a filha erudita de um grande pundit que nunca fora esquecido. Sua presença era como um farol de sabedoria que guiava Aarav através das complexidades de sua nova realidade social e moral, ensinando-lhe que o perdão é o maior tesouro que alguém pode possuir. Juntos, eles fundaram uma escola para as crianças órfãs da cidade, onde o conhecimento dos clássicos indianos era ensinado lado a lado com as tecnologias modernas do mundo atual. Aarav financiou a construção de bibliotecas comunitárias, garantindo que o saber que sua família quase destruíra fosse preservado e compartilhado livremente com todos os buscadores da verdade. Ele via nos olhos das crianças o brilho da esperança que Anania mantivera acesa em seu próprio coração durante os longos anos de servidão silenciosa e digna nas sombras. O nome de Vikram Singhania agora estava associado a obras de caridade genuínas e à restauração da justiça social em áreas que foram negligenciadas pela ganância corporativa do passado. Aarav não sentia mais o peso da traição de seu avô, pois sabia que o karma fora retificado através de suas ações presentes
e de seu compromisso inabalável. O dinheiro que antes era usado para ostentação agora servia como um instrumento divino de cura e de progresso para as comunidades mais pobres e desfavorecidas da região. O despertar espiritual de Aarav foi completo quando ele participou da cerimônia do Arti ao pôr do sol. Sentindo-se parte integrante da tapeçaria cósmica que une todos os seres, ele percebeu que sua conexão com Ananya transcendia os contratos de trabalho, sendo um laço de alma forjado na fornalha do sofrimento e purificado pela luz da verdade absoluta. A faxineira que ele humilhara transformara-se em sua guia mais preciosa, salvando-o de uma vida de solidão dourada e de um vazio existencial que nenhuma joia poderia preencher. Os moradores locais começaram a respeitar o jovem milionário que trabalhava ao lado deles para limpar os ghats e ajudar os necessitados sem buscar qualquer reconhecimento ou aplauso público. Aarav aprendera o valor do suor e do esforço físico, descobrindo uma satisfação que as reuniões de diretoria nunca puderam proporcionar à sua mente inquieta e ambiciosa de outrora. Ele sentia-se vivo, vibrante e em harmonia com os princípios do Dharma, que agora guiavam cada uma de suas decisões pessoais e profissionais no comando da nova fundação. Rahul, o filho de Ananya, abriu uma clínica gratuita perto do templo, tratando os doentes com a mesma dedicação que sua mãe tivera ao limpar os escritórios da elite. Aarav observava o jovem médico com admiração, vendo nele o futuro da Índia, uma mistura perfeita de ciência moderna e valores éticos ancestrais que sua mãe preservara. A amizade entre eles era o símbolo de uma nova era, onde as barreiras de casta e de classe social haviam sido finalmente rompidas pela força do amor fraternal. A integração entre a sabedoria de Ananya e os recursos de Aarav criou um modelo de desenvolvimento comunitário que começou a ser estudado e replicado em outras partes do país. Eles mostraram que a verdadeira riqueza de uma nação reside na dignidade de seu povo e na integridade de seus líderes, independentemente de sua origem social ou econômica. O escritório em Mumbai continuava a operar, mas agora sob uma nova ética de transparência e de responsabilidade que beneficiava todos os funcionários, desde o estagiário até o diretor. O último pôr do sol do ano em Varanasi trouxe uma sensação de encerramento e de novos começos para todos os personagens envolvidos nesta jornada de autodescoberta e de redenção. Aarav sentou-se ao lado de Ananya em um banco de pedra, observando as luzes da cidade começarem a brilhar como estrelas terrestres refletidas no rio sagrado. Eles não precisavam de palavras para entender que o ciclo do sofrimento terminara e que uma nova história de justiça e de compaixão estava sendo escrita com firmeza. Ananya perguntou a Aarav se ele ainda sentia falta de seu salário milionário e da vida de luxo que deixara para trás para seguir o caminho da humildade absoluta. Ele sorriu e respondeu que nunca fora tão rico quanto naquele momento, possuindo uma paz que nenhum banco do mundo poderia guardar ou multiplicar com juros financeiros. O salário que ele prometera a ela fora pago em dobro através da lição de vida que recebera, transformando-o de um homem de negócios em um homem de verdade. A generosidade de Aarav tornou-se lendária, mas ele preferia o anonimato das ruas de Varanasi, onde era apenas mais um buscador em busca de luz e de compreensão espiritual. Ele doara suas mansões e carros de luxo, mantendo apenas o necessário para viver de forma digna e para continuar financiando os projetos sociais da fundação. Sua vida era agora uma oração contínua de gratidão pelo despertar que a coragem de uma mulher humilde lhe proporcionara em um dia de fúria e de arrogância. O conceito de Dharma fora finalmente realizado na prática diária de cada membro da família Singhania e daqueles que foram tocados pela transformação radical de seu herdeiro principal. Eles entenderam que o dever sagrado não é algo que se cumpre apenas em templos, mas em cada gesto de bondade e em cada decisão justa tomada no cotidiano. Ananya olhava para o horizonte com a serenidade de quem sabe que cumpriu sua missão na Terra, deixando um mundo melhor para seu filho e para Aarav. A empresa Singhania tornou-se uma referência mundial em ética corporativa,
provando que o lucro e a compaixão podem caminhar juntos quando há uma liderança consciente e voltada para o bem. A Arav viajava ocasionalmente para Mumbai para supervisionar os negócios. Mas seu coração permanecia em Varanasi, onde a verdade o encontrara de forma tão inesperada e poderosa. Ele era um exemplo vivo de que o karma pode ser transformado através da vontade sincera de retificar os erros do passado e de construir um futuro íntegro em um ato simbólico final. A Arav mergulhou o pergaminho original de Vikram nas águas do Ganges, permitindo que as palavras escritas fossem levadas pelo rio para o oceano eterno do esquecimento. Ele sentiu que as dívidas de sangue e de honra estavam finalmente pagas, deixando apenas a luz da sabedoria para iluminar o caminho das próximas gerações de sua família. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela paz absoluta de quem encontrou seu lugar no universo e aceitou sua missão com humildade e com alegria. O ciclo do karma fechara-se com perfeição, unindo duas linhagens que foram separadas pela traição, mas que agora estavam conectadas pelo perdão e pela visão comum de um mundo melhor. Ananya não era mais a faxineira, e a Arav não era mais apenas um milionário. Eles eram agora companheiros de jornada na busca pela verdade que liberta todos os homens. A lição de Vikram fora dura, mas necessária para que a alma de seu neto pudesse florescer no solo fértil da compaixão e do serviço abnegado. O verdadeiro salário de Arav não era contado em rúpias ou em dólares, mas em cada sorriso de uma criança salva da ignorância e em cada vida transformada pela justiça. Ele percebeu que a surpresa que a faxineira lhe dera fora o maior presente de sua existência, uma oportunidade única de redenção que poucos homens poderosos têm a sorte de receber. A história da aposta no escritório tornou-se uma lenda urbana em Mumbai, lembrando a todos que a sabedoria pode estar escondida onde menos se espera encontrar luz. A surpresa final foi a descoberta de que o conhecimento de Ananya não era apenas linguístico, mas um dom espiritual que curava as feridas invisíveis do coração humano com doçura. Ela continuou a ensinar e a guiar a Arav até o fim de seus dias, sendo a âncora moral que impedia que o sucesso material o desviasse novamente do caminho reto. A cidade de Varanasi brilhava com uma nova esperança, alimentada pela união improvável entre o poder da riqueza e a força da verdade ancestral preservada com honra. As lágrimas que outrora eram de dor e de humilhação transformaram-se em lágrimas de gratidão e de êxtase espiritual diante da grandiosidade da vida e de seus mistérios. Arav sentia que cada respiração era uma bênção, um lembrete constante de que a vida é um dom precioso que deve ser usado para elevar o espírito coletivo. Ele era agora um homem completo, cujas ações refletiam a pureza de seu coração, transformado pela coragem e pela sabedoria de uma mulher que o mundo tentara ignorar inutilmente. O sol se pôs sobre o Ganges, deixando um rastro de luz dourada que parecia um caminho para o infinito, onde todas as almas finalmente encontram seu descanso e sua paz. A Arav e Ananya permaneceram em silêncio, unidos por um vínculo que o tempo não pode apagar e a morte não pode destruir, pois é baseado na verdade eterna. A história da faxineira que surpreendeu o milionário terminava ali, mas o legado de sua sabedoria continuaria a ecoar através dos séculos nas margens sagradas da Índia eterna,